Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matematicando com Azari. Vamos resolver agora 4 belas questões aí, né? Marcadas da apostila Bernoulli. E pode acompanhar que são 4 boas questões. O diretor financeiro de uma empresa de turismo observou que após alguns estudos, o lucro era dado por uma expressão L de x menos θ² mais 800x determinando o lucro obtido em reais na venda de um novo pacote de viagem em função da quantidade x de clientes que compraram esse pacote. Para que o lucro obtido com a venda desse novo pacote de viagem seja máximo, a quantidade x de clientes deve ser igual a quanto? Então calma aí, ele me deu a função lucro, então está mastigadinho já aqui o problema, né? A função lucro é essa aqui, menos x² mais 800x. Então aqui o L, obviamente, né? Lucro. E o x, como falou o problema, é o número de clientes. Quando ele pergunta para a gente a quantidade x e para o valor ser máximo, né? O que a gente faz? Faz o x do vértice. Por quê, professor? Quando a parábola é para baixo, igual essa aqui, ela possui ponto máximo, não é isso? Aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto máximo da parábola, ó. E ele é o nosso vértice. Aí, ó. Então, para eu resolver o problema, como ele quer o número de clientes, eu faço o x do vértice. E o x do vértice é dado por uma fórmula, menos b sobre 2a. Então aqui, né, quanto que é o b da função? O b aqui vale 800, né? b igual a 800. Então bota aqui menos 800. Dobro do a. O a aqui vai ser igual a quanto? Menos 1, né? O a é o valor que acompanha o x². Então menos 1, menos 2. Então o x do vértice deu quanto? 400. Então 400 clientes vão gerar o lucro máximo. Aí, ó. Então a resposta do problema, 400 clientes. Letra D de jeans aqui. Obviamente, se eu quisesse fazer o gráfico, para quem gosta de entender a matéria por completo, esse gráfico, né, ele passa pela origem do plano cartesiano. Por que ele passa pela origem? Porque o C da função é 0. E o C é onde corta o eixo que? Y, né? Então, o eixo Y vai estar nessa posição aqui, mais ou menos, né? Aqui não ficou muito bom o meu gráfico não, porque não está aparecendo 0 aqui, né? Mas aqui, ó. Aqui é o ponto 0, 0. Aqui é outra raiz. Aí nós calculamos esse ponto aqui, né, galera? Aí, ó. Que é o x do vértice, que deu quanto? Que deu 400. O x do vértice é o ponto médio entre as raízes, então aqui é 0 e aqui é 800. Certo? Então foi isso que a gente fez no problema, calculamos o x do vértice. Se ele quisesse o lucro máximo, aí a gente seria outra história, né? A gente calcularia o y do vértice, se ele quisesse o lucro máximo, né? A gente teria que calcular aqui do ladinho, né? Esse ponto aqui. Aí, ó. Aqui é o y do vértice, que no caso representaria para a gente o lucro máximo. Então tá aí, galera, questão resolvida. Letra D de jeans. E mais alguns detalhes que eu gosto de fazer sempre para vocês. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 4 da página 42. Questão chata, hein, galera? A água que está esguichando de um bocal mantido horizontalmente a 4 metros acima do solo descreve a curva parabólica com vértice no bocal. Opa, o bocal pra gente é o ponto vértice. Então aqui, né? Vamos botar aqui, né? É o nosso vértice. Sabe-se que a corrente de água desce 1 metro, medido na vertical, nos primeiros 10 metros. É esse ponto aqui, né, galera? Ela está 1 metro abaixo
porque 4 virou 3, após 10 metros de alcance. Ele quer a lei de formação do gráfico. Beleza? Não é fácil, né, gente? Lei de formação de função do grau 2 é outro nível, hein? Então, a função aqui, ela é uma parábola. Y igual a ax² mais bx mais c. Beleza? Como é que eu faço para encontrar uma função do segundo grau, professor? Cara, com algumas dicas, né? Vamos lá, então, para as nossas dicas. Primeiro, ele me falou que o vértice, né, é aquele ponto lá de cima. Então, o vértice dessa parábola é o ponto x igual a 0, y igual a 4. Beleza? Estou pegando os dados. X do vértice vale 0, y do vértice vale 4. Gente, não tem fórmula para achar a função. A gente vai usando as dicas. Então, aqui vou te orientar quanto a uma dica agora. Ó. O x do vértice vale 0, correto? Então, aqui, ó, menos b por 2a, que é a fórmula, tem que ser igual a 0. Então, menos b é igual a 2a vezes 0 é 0. Então, b vale 0 da função. Já encontramos o b da função. Se eu for marcar x, por exemplo, eu já posso aqui, ó, excluir a letra A, que está errada, porque na letra A o b vale 4. Eu posso excluir a letra E, que tá a letra B, né? Está muito errada. E a letra D também. Todas elas possuem b diferente de 0. Então agora, vamos ver aqui, né? Cara, olha que tranquilidade. A questão já acabou. Acabou? Sim. Eu venho te falando isso há muito tempo, né? Aonde que a função corta o eixo y? Essa aí. Ah, professor, ela corta o eixo y. Então, ó, corta o eixo y lá no número 4. Então, o 4 é o c da função. Tá vendo? Ah, então c é igual a 4. Exatamente. Então, a resposta tem que ser letra E. Porque na c, o c está igual a 10. C é igual a 4. Tranquilo? Então, vestibular é assim. Eu tenho que pensar um pouquinho e mandar ver, né? Parecia bem mais complicada a questão, mas saiu fácil. Mas se eu quiser encontrar o A, vamos encontrar, né? A questão já acabou. Como é que eu faço para encontrar o A, professor? Você faz o seguinte, meu camarada, ó. A função ficou assim, né? ax² mais c. Porque o b vale 0. Ok. Agora eu pego um ponto da função. Qual é o ponto? Ah, pode ser o ponto 10, 3, que foi dado no texto. Aí, ó, 10, 3. Beleza? O c da função é 4. Agora a gente vai substituir na função. Então, no lugar do y eu coloco o número 3. No lugar do a eu quero encontrar. O x aqui vai ser 10, né? Eleva ao quadrado. E o c vale 4. Então, ficou 3 igual a 100 vezes a mais 4. Passa para cá, vai ficar menos 100a. 4 menos 3 vai dar 1. Multiplicando isso por menos 1, né? Vai ficar menos 1 sobre 100. Então, encontramos aqui o a, menos 1 centésimo. Então, como é que ficaria sua função? Sua função ficaria como? Y igual a menos 1 sobre 100 vezes x ao quadrado mais 4, que é onde corta o eixo y. Aí está a função encontrada. Show? Letra E de helicóptero. Página 53, questão 12. IFAL 2018. IFES, né? É o IFES da Lagoas. Certo fabricante, segundo o levantamento estatístico, percebe que seus clientes não têm comprado mais de 100 de seus produtos por compras. Para incentivar as compras em maior quantidade, ele estabelece um preço unitário P por produto, dado pela função. Então, essa função aqui é o preço unitário. Vou até botar aqui, ó, PU.
preço unitário, 400 menos X. Preço unitário é o preço de um produto, né? Certo? E o X para a gente é a quantidade de produtos. X é a quantidade de produtos comprados. Considerando uma compra de no máximo 300 produtos, sabendo-se que a receita de uma empresa é o valor arrecadado com a venda de certa quantidade de produtos, qual a receita máxima que essa empresa pode ter para fechar uma venda com um determinado cliente na moeda corrente no Brasil? Então ele quer saber o que da gente? Receita máxima. Gente, conceito novo. O que é receita? Numa empresa, para eu calcular a receita, nesse caso aqui, eu pego o preço unitário e multiplico pela quantidade. Não é assim que eu acho uma receita? Um cara que vende picolé, quanto que ele arrecada? É o tanto de picolé vezes o preço de cada picolé. Isso que é receita, o tanto que arrecadou. Certo? Então, nesse caso aqui, a nossa função receita, eu vou ter que calcular. Qual é o preço unitário? O preço unitário é 400 menos X. E qual é a quantidade? X. Fazendo ali a multiplicação, vai ficar 400x menos x ao quadrado. Aí. Apareceu o x ao quadrado, tá vendo? Ele quer saber o que da gente? Receita máxima aqui, ó. Qual a receita máxima que essa empresa pode ter quando fechar uma venda? Então, se ele quer receita máxima, máxima é o que? Vértice. E a receita é o Y, ó. Então, é para eu calcular a receita máxima, basta eu fazer o que? Y do vértice. Qual é a formulinha? Menos delta sobre 4A. Vamos calcular aqui o delta. B ao quadrado. Então fica 400 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, e o C que vale 0. Aqui vai zerar. Então 400 ao quadrado dá 16 com 4 zeros. Olha lá. Esse é o delta, 160 mil. Então, a receita máxima vai ser de quanto? Menos delta, então menos 160 mil, 4A. O A é menos 1, 4A é menos 4. Então, a receita máxima vai ser de quanto? Menos com menos vai dar mais, 40 mil reais. Outro nível as questões agora, né, gente? Ele não dá a função pronta, a gente tem que encontrar a função para poder responder. Então, letra D. Essa é uma questão da PUC, Campinas, São Paulo. Topzera, hein? Questão antiga, mas boa pra caramba, hein? Filho da PUC. Na figura a seguir tem-se um quadrado inscrito em outro quadrado. Pode-se calcular a área do quadrado interno subtraindo a área do quadrado externo dos 4 triângulos. Feito isso, verifica-se que A é uma função da medida x, o valor mínimo de A. Cara, ele quer saber a área do quadrado interno. Ele te falou tudo ali no problema. Como é que eu faço para encontrar a área do quadrado interno? Esse aqui, ó, chamar de quadrado interno. Área do quadrado interno. Eu faço a área do quadrado grande menos 4 áreas de triângulo, certo? Vamos calcular então a área de um triângulo desse aqui, ó. São todos iguais, né, gente? Ó, aqui mede 8 menos x. Mesmo resultado do lado de cá. A figura é toda quadrada, certo? Então, 8 menos x. Então, ficou assim, né? A área interna, a área do quadrado grande. O quadrado grande, ele tem lado igual a 8. Daqui até aqui, ó, mede 8. Como que você sabe que mede 8? Uai, se eu somar x mais 8 menos x, vai dar quanto? Vai dar 8, não é verdade?
Vai dar aí 8 centímetros. Deve estar em centímetros aqui, né? Então a área do quadrado grande vai ser 8 vezes 8, que é 64. 4 vezes a área do triângulo. O triângulo que ele é retângulo, ó, ele tem base x e a altura 8 menos x. Então a base é x e a altura é 8 menos x. Então é base vezes a altura sobre 2. Isso está vezes 4, que são 4 triângulos. Então a área do quadrado interno vai ser igual a 64. Esse 4 que multiplica pode cortar com esse 2, né? Vai ficar 2 aqui em cima. Então vou repetir aqui o menos 2. Multiplicando aqui, ó, vai dar 8x menos x ao quadrado. Então a área do quadrado interno vai ser 64. Outra vez, né, distributiva, vai dar 16x mais 2x ao quadrado. Então a área do quadrado interno depende da variável x. Arrumando a função 2x ao quadrado menos 16x mais 64. Pronto. Isso aqui é a função da área do quadrado interno. Agora, ele quer saber o valor mínimo do A. Se ele quer saber o valor mínimo do A, isso aqui é uma parábola para cima, né? Ela é assim, essa parábola, né, gente? Aí, ó. Então, realmente, eu tenho aqui o valor o quê? Mínimo. Como ele quer o valor mínimo do A, o A está aqui, né? Então, eu vou fazer o quê? Y do vértice. Então, vamos fazer aqui, né? O Y do vértice, que vai ser igual à área mínima. Como é que calcula o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Vai no rascunho e faz o delta. Quanto será que vai dar o delta aqui? Vamos fazer b ao quadrado. Então vai ficar 16 negativo, né? Ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é 64. 16 negativo ao quadrado dá 256 positivo. Menos 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 64 dá 512. Aí dá aquela apavorada, né? Ai, tio, o delta é negativo. Ah, o que tem? Eu não quero as raízes, né? Eu quero a área mínima. Então eu venho aqui agora e substituo, né? Menos o valor do delta, que é menos 256. 4A. O A é quanto? 2. Então fica 4 vezes 2. Então fica 256 sobre 8. E 256 sobre 8 dá quanto? 256 por 2 dá 128. Por 2 dá 64. Por 2, 32. Então a nossa área mínima, 32 centímetros quadrados. Então tá aí respondido esse problema. Chato, hein? Não é fácil não, hein? Tem que ter muita atenção e dominar a parte algébrica. Beleza? Foi isso. Depois tem mais vídeos dessa matéria, né, de função do segundo grau. E o nível está aumentando dos problemas. Gostou? Deixa um like no vídeo e um comentário. Não esquece, hein? Tudo feito para você. Um abraço. Beijo.